Então, então vamos lá, gente. Os Territórios da Ciência e da Religião, né? Uma obra do historiador australiano Peter Harrison, né? Que ele se destaca nos estudos de história intelectual ou história das ideias. E a carreira dele, basicamente, é o estudo da relação entre o pensamento religioso, científico e filosófico a partir da modernidade, a partir da sociedade moderna. Ele foi diretor também de um centro de estudos na Universidade de Oxford, na Inglaterra, né, e foi premiado, laureado, quando ele publicou esse livro, né, cujo resumo eu vou fazer uma exposição aqui agora. Que é o objetivo dele aqui, né? Antes, eu vou contextualizar, eu preparei aqui uma contextualização dos estudos sobre essa área. Eu já estava esquecendo já que eu tinha preparado isso, acredita, gente? É o seguinte, né? Essa área de fazer história das ideias é uma área recente. Até então fazia-se história política, né? Isso aí é uma corrente da historiografia e das ciências sociais francesas, né, que chama História da Cultura, e a escola de análise francesa que começou a estudar coisas que não fossem temas políticos ou de Estado, né? Tem a história da família, Philippe Arrier, muito conhecido por fazer história da família, tem história da enfermagem, de profissões, né? Então, é história cultural. E nos últimos 50 anos, né, não havia muitos trabalhos assim sobre história das ideias científicas relacionada à história da religião, né? Na verdade, o primeiro livro que tratou sobre isso é de 1875. Mas antes da gente entrar nas publicações que eu vou compartilhar com vocês, é importante a gente lembrar que buscar entender a natureza, que é essa vocação da atividade científica, né? Querer investigar a realidade, né? A investigação, o interesse pela investigação da realidade, da natureza, não é novo na vida humana, sempre houve em vários lugares e em várias épocas, né? Na Grécia Antiga teve um boom de investigação da realidade, e no mundo islâmico, né, que não é muito conhecido, porque nós estamos no Ocidente cristão, mas nos séculos 9 e 12 também houve um boom buscando investigar a natureza e a realidade das coisas. Na China, do século 12 e 13, também houve. Mas o que é interessante a gente lembrar? É que a defesa do Peter Harrison, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, apesar de os seres humanos sempre buscarem compreender os fenômenos da realidade, a ciência surgiu, né, na Europa cristã do século XVIII, XIX. E, apesar de ter tido um boom de investigação da realidade, né, na China, na Grécia, no mundo islâmico, a cultura de investigar de determinado modo a realidade que se consolidou foi a maneira da Europa cristã do século XVIII, XIX, que é a cultura científica. E ela está aí até hoje, né? O conhecimento científico, depois da revolução, que os historiadores chamam de revolução da ciência moderna, né, na Europa, o mundo mudou, se transformou por causa disso, né? Veio a Revolução Industrial, muito ligado ao desenvolvimento das ciências da natureza, depois surgiu as ciências humanas, e até hoje a gente está com a prática científica aí, influenciando em todas as áreas da vida, né? E tocando em nossas vidas, e nós interessados no conhecimento da realidade através desse método, né? Que é chamado método científico. O grande exemplo disso é a pandemia aí do Covid, né, que mostra como que o conhecimento científico está presente no nosso dia a dia, né? Bem, então o Peter Harrison, ele nessa obra dele,
ele vai procurar delimitar o surgimento desses nomes, dessas categorias, né, de ciência e religião. Né? Ele vai dizer que o sentido que a gente dá para essas palavras, né, de ciência e de religião hoje, é diferente do que era dito antes, compreendido antes. E aí é que está o histórico que eu fiz para compartilhar com vocês sobre a produção dessa discussão na área da historiografia. Né? Eu pesquisei e vi que o primeiro livro que falou sobre o conflito entre ciência e religião foi do John William Draper, né, em 1875, né, História do Conflito entre Ciência e Religião. 20 anos depois, teve mais um livro, né, do Andrew White, que é a História da Guerra entre ciência e a teologia da cristandade. Né? E esses dois livros eles se consolidaram na área da história das ideias da ciência e da religião até mais ou menos os anos 80. Né? E a tese era a seguinte, que religião e ciência eram inimigas, né? Não, estavam em conflito, não se davam certo. Né? Em 1986, o Lindenberg e o Ronald Number publicaram o livro Deus e a Natureza, né? Historical Insights. Seria um histórico de ensaios entre cristianismo e ciência. E nessa obra, o autor começa a contestar essa tese de que ciência e religião estão em conflito, dizendo que isso é uma invenção dos historiadores, porque o sentido da ciência e da religião, na verdade, eram intricados. Ora, o Peter Harrison, no livro dele, que é o recente, né, que foi premiado, né, vai seguir com essa mesma tese, só que ele faz uma investigação diferente. Ele procura o significado de ciência e o significado de religião, né, antes da Revolução Científica, e ele vai dizer que o sentido que tinha religião e ciência era um sentido de atributo pessoal. Eu até anotei aqui, ó, na página 327 do resumo que eu mandei para vocês, ele diz assim: a ciência é um hábito do intelecto e religio, né, é um hábito moral. O que ele vai fazer e por que ele chama de territórios, né? Ele chama de territórios da ciência e da religião porque ele vai dizer que o sentido dessas atividades estão deslocadas do contexto em que elas surgiram. Ele vai defender que religião, no sentido que a gente usa hoje, como um conjunto de crenças e práticas de determinado grupo, em determinado lugar, não existia. Não existia essa noção antes do século XIX. Então, como é que você vai fazer uma história antes do século XIX que mostra que tem conflito entre ciência e religião? Né? Ele também vai dizer que o sentido de ciência era uma atividade intelectual e que isso está, inclusive, presente lá na obra, né, dos filósofos da Igreja Católica, né, principalmente Tomás de Aquino, mostrando um estado de devoção interior. Então, o argumento principal dele é que, a partir, né, dos últimos anos, é que essas palavras adquiriram esse sentido. Né? Inclusive, ele chama atenção para que o termo religião, no plural, não existia antes. Ele passa a ser usado a partir do século XVI, quando tem a Reforma Protestante, porque vai haver uma competição entre, né, os reformadores com a Igreja Católica sobre o significado, digamos assim, mais verdadeiro da religião cristã. E aí aparece a noção de ter mais de uma religião. Né? Claro, para a Igreja Católica tratava-se de uma seita, de uma feitiçaria, como as outras religiões, diante da hegemonia do cristianismo.
mas, de qualquer forma, passou-se a entender que tem mais de uma religião na vida humana, né, espalhada pelo mundo. E aí sim é reconhecido o hinduísmo, o taoísmo, o confucionismo, né? Então ele vai defender essa tese, que esses termos eles se destacaram do sentido original que eles tinham. Ele vai também defender, e eu já estou terminando, que a palavra ciência ela é cunhada no final do século XIX, mostrando que tem a ver com uma atividade profissional que estava sendo deslocada do que era originalmente. O que era originalmente? As atividades intelectuais e de investigação científica eram realizadas pelos padres da igreja, pelas pessoas ligadas à religião cristã. Por quê? Porque era quem era educado, né, gente? Naquela época, quem estudava era só quem era da igreja, o povo não estudava. Né? Os nobres tinham um estudo lá, mas as universidades foram fundadas pela igreja. Então, essa atividade era da igreja. Ele vai dizer que, nessa época, né, a partir do século XIX, vai surgir a profissão de cientista. Quem investiga a realidade não é mais só o religioso, mas agora o leigo cientista. Inclusive, ele faz uma pesquisa estatística sobre o crescimento de pessoas que não estavam ligadas à fé religiosa nas academias da Europa, né, o crescimento que dá de atividade de profissionais que não eram ligados à religião. E o que aqui isso já não tem num resumo, mas quando eu li o livro eu lembro muito bem disso. Ele ainda vai citar o Newton, né, como um dos pais da física, né, e vai dizer que o livro de Newton era de filosofia da natureza. Por quê? Porque filosofia natural, segundo Harrison, virou física, e história natural virou biologia, a partir da Revolução Científica. Mas essas áreas de investigação da realidade estavam atreladas à teologia natural. Então, faziam parte da teologia. E, ao deixar de fazer parte da teologia, é que elas se tornaram atividades científicas seculares, assim, não religiosas, né? Mas o quê? Essa parte aqui é uma parte que eu não entendo muito de teologia, talvez o Paulo possa nos ajudar, né? Tem uma parte que ele fala o seguinte, que a teologia natural não estava presente na patrística e na escolástica, e a partir da Reforma Protestante é que vai emergir essa teologia da natureza, que vai partir de uma ideia de uma leitura da realidade mais literal do que alegórica, né? E ele vai falar sobre isso, né? Inclusive usando o próprio cristianismo, quando o cristianismo se manifesta como o livro que revela a Deus através de a religião que revela a Deus através de dois livros. O livro da natureza, que foi criado por Deus, e Deus deu uma ordem para a natureza, e essa ordenação da natureza significa que a natureza tem leis de funcionamento e que podem ser descobertas por nós. Então, quando a gente investiga a natureza, nós vamos descobrir as leis de funcionamento da natureza, porque quem criou a natureza ordenou e colocou regras de funcionamento. E o outro livro seria o livro da revelação especial, que seria as escrituras sagradas, né? Então, dois livros revelando Deus que criou todas as coisas. Quando o cristianismo se coloca dessa forma, né, segundo Harrison, possibilita que a atividade científica vá adiante, porque o ser humano pode investigar a natureza para descobrir, né, descortinar as coisas que o Deus Criador fez. Então, daí a importância que ele dá, né, dizendo, ora, se não fosse a teologia cristã,
não ia ter desenvolvimento científico, porque essa ideia de descobrir o funcionamento da natureza, que a natureza não é única, né? Tem gente que acha que nós somos únicos com a natureza, né? Não é essa ideia panteísta, é uma ideia de uma criação fora de nós e fora do Deus que criou. E por isso, né, por causa dessa ideia, a atividade científica ganhou sanção social, né, validação social. Mas eu já falei muito, né, senão a gente não vai ter todo mundo falando, né, e o legal é todo mundo falar, porque é um assunto polêmico, né? Só para finalizar, né, ele vai falar que a ciência de hoje ela é muito voltada só para o progresso e para a utilidade, né? O que caracteriza a atividade científica é isso, é o controle que nós vamos exercer sobre a natureza, a manipulação da natureza a favor de nós, né? E aí o conhecimento da natureza perde sentido. Ele não tem sentido em si mesmo, a não ser na medida em que ele é útil para nós. Bem, tem muito mais coisa no texto, né? Vocês receberam o texto, então sintam-se livres para contribuir também. Quer falar, Ana? Tá. Vou seguir a regra, né? Vou botar a mãozinha. Tá certo. Olha só. Eu me detive a olha só, um texto de 7 páginas e eu fiquei parada, eu voltei nesta frase. O objetivo edificador humano se transforma em um objetivo utilitarista. O conceito de utilidade e progresso redefine o adjetivo científico. Nossa mãe, por favor, me explique. Alguém. Ele está na página 330. 330. Isso. Veja só, bem, alguém quer comentar? Alguém também se deteve nessa parte aí? Quer falar sobre essa parte? Paulo, Emanuel, Bruna? Não? Eu cheguei a pesquisar um pouco sobre o utilitarismo ali porque o utilitarismo ele é um termo criado já depois dessa evolução iluminista ali, né, de que a moral ela não é, eles não dizem assim, né, mas acaba sendo uma conclusão de que a moral ela fica subjetiva, né, ela não é objetiva. Aí todo o resto vira objetivo, ou seja, o bem-estar humano se torna um objeto um objetivo a ser alcançado, no caso, tanto pela ciência, enfim. Ser no sentido, a finalidade última das coisas, né? Isso, é. Porque o propósito da vida passa a ser do sujeito. E aí as outras coisas todas ficam como objeto. O que eu entendi dessa parte é isso, Paulo, também, assim, mais ou menos por aí. Que aconteceu? A Ana colocou ali que o objetivo edificador humano se transforma em um objetivo utilitarista, né? Conceitos de utilidade e progresso redefinem o adjetivo científico. O que eu estou entendendo que o Harrison está dizendo aqui é que antes o empreendimento científico tinha um sentido que era relacionado à atividade de devoção, de compreender essa natureza, para saber o que Deus tem de propósito, né? E por isso saiu da teologia, né? E que depois que descola, ele vai virar um objetivo em si mesmo. Ele não é mais um atributo do indivíduo, é algo que está fora e que vai pautar em si mesmo. É isso que eu entendi também. Na linha do Paulo, assim. Você ficou voltando lá por quê? Você achou muito horrível isso? Eu acho que ele está certo, não acha, não? Assim, a gente está vivendo assim hoje. Se for botar na realidade, sim, mas nossa mãe ler isso é complicado, né? Isso aí está escrito, então. O conceito de utilidade e progresso, né? Tu tem que ser útil para tu ter algum, como é que eu vou valor. dizer?
Valor, exatamente, algum valor, é essa a palavra, algum valor. E que utilidade é essa? É utilidade para o progresso, né? Utilidade e para o progresso, progresso. os dois juntos, né? Utilidade e progresso, né? Então, ou tu tem que ser útil e pensar no progresso, e junto com o progresso, né? Para progredir, tu tem que ser útil. Então, tu fica assim, batendo um no outro. Mas que progresso é esse? É teu, do mundo, da tua É essência porque como o pessoa? progresso. Ó, vou te falar uma coisa aqui que eu coloquei na minha Esse, tese de doutorado, que é o seguinte, que com a modernidade, a ideia de redenção, a busca de solucionar os problemas da vida humana, da religião, principalmente do cristianismo, deixa de ser na busca de redenção em Cristo e passa a ser na razão. Daí a mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, apesar de que eu acho que essa leitura é equivocada. Eu acho que tinha que ser, não do teocentrismo, mas do igrejocentrismo. Mas, enfim, né, o que está por detrás? Inclusive nos autores que eu trabalhei, é que a razão ela veio para, que é do iluminismo, né, veio para libertar o homem, não só da religião, mas também resolver os problemas. Então, através da razão, você vai fazer ciência e vai controlar o mundo. E vai fazer uma sociedade também melhor, secular. Né? Baseado na razão, você monta um código de leis, você monta a república, né? E não tem um que fica mandando igual era no caso dos reis. Né? E essa razão vai levar ao progresso. Inclusive, um dos autores que eu li fala o seguinte, que o progresso é a substituição da esperança cristã, que é aqui e agora o progresso, né? Uma sociedade melhor, com conforto, com produtividade, né? Com uma ordem democrática. Então, não precisa dessa ideia de esperança cristã do céu e etc. Claro, né, se você vai estudando a modernidade, você vai ver que quando vem a Segunda Guerra Mundial, esse edifício cai, porque o progresso está destruindo as vidas das pessoas, o progresso está destruindo o meio ambiente, então o progresso não deu certo, não resolveu o problema. Né? Mas é bem isso mesmo, assim, o que vale é o que é útil e o que leva ao progresso. Na verdade, eu acho que as pessoas nem percebem que elas pensam assim. Eu acho que a gente nem vê que a gente pensa assim. Mas o então, que mais, então gente? esse progresso é um progresso financeiro, é para crescimento do país, do mundo, do teu, da universidade, do conhecimento, é o número de pesquisa, é esse progresso aí. Quando surgiu o termo progresso, a ideologia do progresso era esse país das maravilhas do iluminismo. Aí depois isso entra em crise, né? Mas eu sou um cara que concorda com os sociólogos que dizem que nós vivemos numa modernidade tardia. Eu não acho que a gente é pós-moderno, acho que a gente é moderno. Entendeu? Ou seja, essas ideias da razão, da ciência controlar o universo e trazer uma sociedade melhor, esses ideais da modernidade, eles permanecem. Não vejo isso sendo extinto, não. E olha a esperança aí da vacina. É a esperança do progresso científico. Pois é. É o que eu Mas acho, né, gente? Mas que o líder do nosso país, então, era contra o progresso, porque ele é contra a vacina, então ele é contra o progresso. Né? Então, vão ter aqueles que são contra o progresso, né? Parar para pensar, então se ele não é do progresso, né? Aí ele não é útil, ele não tem a utilidade, porque ele não pensou no progresso. Paulo, Emanuel e Bruna, só para contextualizar, quando eu entrei neste grupo, na primeira vez que eu li, eu pensei, ainda continuo pensando pouco menos, mas ainda pensando que parece que eu não tenho tanta. Não sou tão cabeção, né, inteligente para estar aqui, mas eu tento entender o texto, então eu leio 3, 4 vezes o texto, e aí alguns termos eu busco no dicionário, porque eu não conheço,
Até, inclusive, quando eu li o próprio título, antítese, eu fui procurar o que era, eu não conhecia, e eu me interessei pelo tema. Então, se eu falar alguma barbaridade, me perdoem. Não, aqui não tem dono da verdade, não. Aqui todo mundo está aqui para dialogar, né? Então, tá, mas é só para não assustar os demais, né? Porque eu acho que tu, né? Eu confesso que eu queria ouvir o Desculpa, Emanuel então. e o Paulo, que são de áreas das ciências da natureza, né? Porque eu sou da sociologia, né? E a Bruna, que é da área de informática, são áreas exatas, né? Então, assim, queria saber o que vocês acham disso, assim. Ou vocês vieram mais para ouvir, vocês dançaram, porque aqui é diálogo. Eu posso falar, não. Gostei bastante do texto, professor. Bem legal. Eu, particularmente, eu sou da área da física, gosto muito de filosofia, estudo bastante filosofia, né? Então, acho que é por isso que eu tenho também um posicionamento um pouco diferente de alguns colegas meus, a respeito de metafísica, etc. E o texto eu achei interessante, lendo ele, pela questão de definições, né, que ficam bem confusas, assim, porque hoje a gente usa uma linguagem técnica, né, para separar questões religiosas e científicas, mas a gente não olha como que as pessoas na época que construíram essas ideias, essas palavras, né, a gente está olhando com a visão que está constituída hoje, né? Hoje sim, hoje em si as pessoas meio que segregaram, né? Basicamente, o conceito de fé, né? E o conceito de ciência são completamente separados. São dois membros basicamente distintos do corpo, digamos assim. Ou são corpos completamente separados, nem são membros mais de um mesmo corpo, né? E eu achei interessante essa questão da construção das palavras e da ideia. Antes era tudo um pouco era uma mistura, né, que existia, né, naquela época, principalmente do Newton, né? O Newton era um alquimista. Ele é físico, mas é alquimista. Pois ele era um cara, né? extremamente místico, completamente diferente dos físicos modernos, que são completamente materialistas e não acreditam em um mundo metafísico, né? Pelo menos a maioria não acredita. Então achei legal essa separação, né? Achei legal também que a questão da teologia natural, que também é um assunto que eu acho muito interessante. Na verdade, eu era ateísta há muito tempo, fui ateísta há muito tempo na minha vida. E uma das coisas que me fez abandonar o ateísmo foi a questão da teologia natural, essa discussão do cosmos e etc. E eu vejo que naquela época, ali na época do Newton, Galileu e Leibniz, que foi um grande matemático, eles eram adeptos total da teologia natural, e na época deles a ciência e a fé era quase uma mesma coisa, né? Então eles viam a natureza como um cosmos teleológico, né? Não um cosmos disteleológico, que é como que se vê hoje, né? Hoje, como a gente faz ciência, é uma ciência completamente disteleológica. Ela não tem sentido, né? Não tem propósito nenhum. Ela não tem... Exatamente. E daí recai no utilitarismo. Quando tu lê Carl Sagan, por exemplo, que é um cara que eu gosto muito, apesar de ter certa discordância com ele, a forma como ele contempla o cosmos, ele às vezes quer cair na teologia natural, mas ele não vai, porque tu tem que fornecer sentido para a natureza. E dado que ele é um materialista e não acredita no sentido da natureza, ele não consegue recair nisso. Então ele acaba ficando nesse círculo, tipo a beleza do cosmos, a cosmos, fica naquela contemplação do cosmos, né, a partir do intelecto, mas quando ele vai daquele passo de tá aí, qual que é o propósito do cosmos? Não tem propósito, é escuridão, é vazio. E sempre cai nessa questão, tipo, eu quero que tenha um sentido teleológico, mas ao mesmo tempo eu não aceito que ele tenha esse sentido teleológico, porque na minha visão a ciência e fé não se conversam, não tem esse diálogo. Então, acho que esse diálogo eu achei bem interessante ali no texto, que existe essa confusão, né? Existe. Eu te confesso, assim, eu não sei muito de teologia natural, mas eu estou cada vez mais interessado. Sim.
E você disse que deixou de ser ateu por causa da teologia natural? Principalmente pela questão da teologia natural, né? Não só por causa disso, obviamente, mas muito mais por... Então, tem alguns argumentos que me fizeram abandonar o hipoteísmo, né? Eu não me considero alguém, tipo, não tem nenhuma declaração confessional, digamos assim. Eu fui pro teísmo, né? Teísmo, né? E a teologia natural me ajudou bastante pela questão de fornecer algo teleológico àquilo que a gente vê, né? Então, toda aquela coisa, tipo, aquela discussão Nietzsche, Sartre, dizendo que, tipo, sem Deus, tu acaba não tendo sentido nenhum para aquilo que tu faz, né? Então, acaba que o cara faz ciência, ele usa intelecto, ele constrói conhecimento, mas em sentido último, isso não tem valor nenhum. Não tem valor de fazer ciência. Não tem valor em elevar o intelecto e construir bases supostas para um progresso da humanidade, porque isso não tem valor em si. Ele não tem valor nenhum. Isso que é uma coisa que obviamente me fez abandonar um pouco o materialismo, né? Porque o materialismo ele não consegue explicar isso. Ele acaba sempre o materialismo ele acaba sempre indo para o utilitarismo. O utilitarismo é o fim nele mesmo. É exatamente o que está no texto. É o progresso, é a questão do bem-estar momentâneo, atual, e daqui a pouco um bem-estar maior no futuro, se a gente conseguir elevar o progresso. É sempre assim, né? Daí fica começando a pensar numa sociedade hipermoderna, tecnologia, é legal, ok? Conceitos éticos muito avançados. Mas é esse mito, né? Mas não tem valor em si mesmo, né? Exatamente, mas não tem valor em si mesmo. É só aquela coisa, tipo, eu quero esse bem-estar, eu quero essa sociedade ideal, mas eu não sei porque eu quero, só porque eu vou me sentir melhor. Só por isso. O fim último é o bem-estar, é o utilitarismo. Mas, para concluir a minha fala, gostei bastante do texto, esse diálogo, acho importante, né? E estou até interessado em ler esse livro agora, para falar a verdade. Né? Aquela questão de termos, assim, às vezes a gente usa termos e a gente acaba usando esses termos com a visão atual e não fazendo essa retroprojeção do que era na construção dos fundamentos deles, né? Então... O Peter Harrison, o Emanuel, ele veio aqui no Brasil uns anos aí para trás e ele deu uma palestra lá em Belo Horizonte, tem no YouTube. Sim. Sim. Que vale a pena assistir. Ele está fazendo a exposição da tese, mas ver ele falando é muito legal. Assim. Sim. Não, a questão da teologia natural, tem muita gente fazendo agora. Antigamente era meio que ficou um pouco adormecida essa discussão, né? E quem, digamos assim, acalorou a discussão foram os 4 cavaleiros do ateísmo, Richard Dawkins, Christian Hitchens, eu acho. Tem o Sam Harris e mais um que eu esqueci o nome agora. Então, Christopher Hitchens e Sam Harris. Eu nem conhecia esse povo. Então, esses caras, eles reacenderam, porque eles começaram a usar... Eles são ateus, né? Só que são num sentido bem militante, assim, no sentido, tipo assim, que eles tentam mostrar que, além da religião e a ciência não serem compatíveis, a religião, ela em si, ela é má. O fim dela provoca maldade. Então, eles fazem um ataque moral à religião. Mas mesmo que eles não acreditem na moral, né? Mas é um ataque moral à religião. Então, isso ocasionou o renascimento da teologia natural nos últimos anos, principalmente com Alistair McGrath, que é um cara bem conhecido no campo teológico, e agora ele abraçou de muita teologia natural, então vários movimentos agora de teístas. Mas ele é doutor em bioquímica, não é? Eu não me lembro se ele tem o diploma em bioquímica, mas ele escreve muito teologia, então acho que ele é formado em teologia também. Mas eu sei que ele era... o pouco que eu sei dele é que ele era pesquisador lá na Inglaterra, na área de bioquímica. E aí ele mudou para a religião, porque ele era ateu também. A experiência parecida com a sua. Sim, sim. E ele acabou escrevendo muitos livros agora nos últimos anos sobre a questão da teologia natural e como que na verdade, a ciência, ao fazer ciência,
né, que é essa questão de promover o intelecto, e a questão da fé é exatamente aquilo que fornece o aspecto teleológico à ciência, né? Ele defende esse lado, né? Uma ciência teleológica e que não tem contradição nenhuma nisso. E até uma visão, segundo ele, que faz mais sentido, porque a ciência não explica ela mesma, né? Mas então, basicamente, a teologia natural, para concluir, é aquilo que me fez abraçar o teísmo, digamos assim. Além de alguns argumentos, aqueles clássicos argumentos cosmológicos, ontológicos, né? Deve muito mais no campo da filosofia, né? Não no campo da teologia natural. Muito bom, assim, gostei demais. Você me aguçou aqui com a teologia natural. Eu tenho uns livros do McGrath aqui que eu não li, porque não dá tempo de leitura. Por exemplo, esse projeto aqui é para trazer essas leituras que não tem. Na academia, ninguém quer falar dessas coisas. Não, com certeza não. Na verdade, dentro da filosofia, eu acho que tem um campo bem aberto. Assim, o pessoal da filosofia gosta muito dessa discussão filosófica a respeito de Deus, né? Na filosofia. Sim. Dentro do campo da academia teológica, não sei se... a academia mais ortodoxa, acho que sim, né? Mas a academia histórica crítica, acho que eu não sei se tem tanta abertura para isso, né? Eles são muito mais... O olhar teológico deles é muito mais com um olhar crítico, sempre desconfiando do que aquela galera da época queria dizer. Então, acaba que eles nem abrem muito espaço para essa questão da teologia natural, porque eles já assumem que o ateísmo é verdadeiro. Então, eles usam... Então, nas ciências humanas, com certeza. Tu assume que o ateísmo é verdadeiro para explicar o próprio materialismo, né? Ou a lógica do materialismo, né? Então, é assim que funciona. Por isso que, cara, a questão... Eu sou outras coisas que me fez é que eu adoro da filosofia platônica. Amo muito platonismo. E daí eu tava em contato, eu sou muito platonista, daí acaba que eu tinha que ficar preso no materialismo por, digamos assim, por não uma doutrinação, mas é quase como cara, a forma que tu aprende o teu pensamento. A forma que tu aprende durante a tua graduação, né? É sempre aquela coisa, o universo é assim porque ele é, entendeu? Porque ele é assim, não tem sentido. É assim porque é. Bom, vou deixar o Paulo falar. Fala, Paulo. Fala aí, Paulo. Eu ia só, na verdade, eu ia complementar ali o que você estava falando sobre filosofia, né? Que, na verdade, tem bastante Abre a ver sua ali. câmera aí, Paulo. Não me deixa aqui agoniado assim, é só eu e a Ana. Tá, mas se você não quiser abrir... Fala aí, não, só contribuindo, na verdade, com o Emmanuel, porque no texto ali eles citam o Wittgenstein, né? Não sei como é que se pronuncia, que ele é bem conhecido por essa área da filosofia da linguagem, né? Na verdade, quando no iluminismo ali buscou-se... Wittgenstein. Wittgenstein. Isso. Ele é conhecido por ser filósofo da linguagem, né? Foi conhecido, no caso. Ele utiliza esse argumento. O Wittgenstein ele questiona uma série de questões científicas a partir dessa filosofia da linguagem que faz todo sentido, né? O que ele está colocando. Na verdade ele era ateu, né? Mas assim, o que aconteceu ali no iluminismo é que surgiram duas, um pouco depois ali do iluminismo, né? Não ali, sei lá, século XIX, início do século XX, começou meio que uma divisão na filosofia, né? Os filósofos continentais, né? Kant e aquela filosofia alemã ali, europeia, ficou mais concentrado nessa ressignificação das coisas, né? E se afastou um pouco da outra filosofia, que é a filosofia analítica, né? Que é mais conhecida por ser filosofia não é continental, porque floresceu na Inglaterra e nos Estados Unidos. E, claro, os filósofos nessas épocas, assim, eles eram bem ateístas, né? Mas,
parece que houve uma ruptura não por conta o teísmo faz mais sentido, então, na verdade, foi por conta dessa coisa esquizofrênica ali da filosofia continental, de ressignificar as coisas e aí tu perde o sentido objetivo das próprias palavras ali, né, dos conceitos em si. E aí dentro da filosofia analítica é que ressurge, na verdade, o debate do teísmo nas universidades, né? E eu acho que ali ele não cita, na verdade. Mas outra coisa também, uma curiosidade, é que esses cavaleiros do ateísmo, eles são cavaleiros de best-seller, né? Eles não estão na academia, na verdade, né? Acho que o Dawkins, ele contribuiu com a academia até, sei lá, anos 70, no máximo. Depois ele virou militante do ateísmo. Ele começou a escrever livro, virou best-seller, assim, mas na academia mesmo, se for analisar hoje, tem várias áreas, né, dentro da filosofia da religião, filosofia da linguagem, que está permeada de teístas, assim, por causa que na filosofia analítica é muito mais fácil de tu conseguir inserir o teísmo por conta da procura do objetivo dos significados, né? Enfim, Sim, tanto é que tem o Plantinga, né? O Plantinga é cristão Isso. e foi E aí eles, na verdade, eles consideram as objeções da filosofia analítica um pouco tipo, mais, entre aspas, decente do que as da filosofia continental. Tanto que, geralmente, as respostas ao teísmo, aliás, as objeções ateístas geralmente são de outros autores, né? Mach, enfim, tem uma série de autores aí que também tem argumentos um pouco melhores, assim, até mais bem embasados do que Richard Dawkins, né? Que são midiáticos, na verdade, né? São escritores de livro best-seller, né? Eu não li o livro do McGrath, não, mas o McGrath tem um livro que chama O Delírio de Dawkins, né? Que ele fala que Dawkins está delirando com o ateísmo dele. Mas eu não li, não. Você já ouviu falar que tem esse livro? Já ouviu falar, Manuel? Que tem um... Já, com certeza. Delírio de Dawkins. Esse livro é muito bom, para falar a verdade. Eu fico pensando, pô, eles não devem se cruzar lá no campus, lá, né? Que eles vão acabar brigando. É que ele é irônico com o Dawkins o tempo todo, né? E porque ele também tem uma... não sei, pela forma que ele escreve, ele tem uma formação de conhecimentos dedutivos e indutivos, que ele consegue quebrar os argumentos do Dawkins e mostrar que as conclusões do Dawkins não é baseado nas próprias premissas dele. Então, cara, é um absurdo, assim, basicamente. Ele pega, ele mostra pro Dawkins que o Dawkins está delirando, porque ele está concluindo coisas que ele nem parte de premissas, né? Então, cara, é bem legal esse livro. Indico para quem... Mas eu indico ler primeiro o Delírio de Dawkins. O Deus o Delírio do Dawkins. Deus um Delírio para entender do Dawkins. É porque ele lança premissas, né, para dizer por que Deus é um delírio, e depois as conclusões dele não são baseadas nas próprias premissas. E daí quem é filósofo consegue brinca nisso daí, né? Porque daí quando tu pega, tu mostra que o argumento dele é logicamente válido, então, portanto, todas as conclusões baseadas nesses argumentos são inválidas e, cara, é uma delícia, assim. Aqui, estou vendo aqui a formação do McGrath. O McGrath é doutor em bioquímica e doutor em teologia. E ele era da academia, da área das ciências da natureza, se converteu ao cristianismo anglicano e foi para a teologia e depois as pesquisas dele passaram a ser em relação à teologia e ciências da natureza. Deve ser um cabeçudo, né, o cara? Acho que a Bruna escreveu um negócio ali. Não pode falar, né, Bruna? Acredito que a religião e a ciência não se batem muito por conta da divergência de opinião de certas pessoas. Pois é, Bruna, isso que você está falando, o que o Peter Harrison está dizendo é que isso não é verdade.
que esses dois campos necessariamente têm que estar em conflito. Eu acredito que hoje estão em conflito, e acredito que hoje estão em conflito, igual você disse, por causa das opiniões dos cientistas. Não é porque os campos são em conflito, até porque eles se complementam, né? Eu parto desse pressuposto que eles se complementam, senão não nem proporia esse projeto de extensão. Entendeu? Se você vai dialogar ciência e fé, é porque há uma complementação. Na verdade, é porque, pensando na metodologia científica, a gente parte de pressupostos que nós temos fé nele, né? Em determinados pressupostos. Né? Por exemplo, eu tenho fé que o meu raciocínio é lógico. Entendeu? E aí vai, a gente tem um monte de fé, né? Para poder fazer filosofia, para poder fazer ciência, a gente tem um monte de pressupostos que são de fé, porque não são autossustentáveis, assim. Então, para mim, são complementos, mas os cientistas, os intelectuais, os religiosos, né, entram nessa coisa do conflito aí, né, da vacina. Eu conheço religioso que defendeu a vacina e defende, o pessoal da BC2 mesmo, o Manuel falou que chegou aqui através deles, né, eles dão valor ao conhecimento científico, né, e teve gente que não, né, teve aquele outro charlatão, mas aquilo ali eu não sei nem se a gente considera como religioso, o cara que estava vendendo feijão para curar Covid. Os meus alunos trazem esses exemplos, falam, gente, isso aí é um ponto fora da curva, né? O cara é um charlatão. Aquilo ali não é sério, pô. Certeza. Entendeu? Aquilo não tem nada a ver com fé cristã, com pastoreio, não tem nada a ver. Aquilo ali é o mesmo da Igreja Católica medieval, vendia terreno no céu. Aí agora eles vendem carro, né? Dá o seu relógio que Deus vai te dar um carro. Na verdade, eu acho que eles exploram as pessoas, mas as pessoas são exploradas por causa da ganância delas. Que elas querem ganhar os prêmios que eles oferecem, entendeu? E aí eles se entregam ali. Mas, Paulo, você falou que é da ciência da natureza também, né? Sim, a minha área de trabalho, eu trabalho na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado. Trabalho com... a minha área é ciência e tecnologia, né? Mas estuda teologia. Estudo teologia. Tenho interesse em filosofia também, conheço um pouco. Na verdade, eu cheguei à filosofia de Plantinga, de Swinburne, por intermédio do meu irmão, né, que estuda filosofia também. O Swinburne é muito bom, cara. Gosto, só que tem que saber bastante das bases lógicas, porque ele usa muita lógica. Escreve aqui para mim, né, o nome do cara no chat aí. Richard Schlinger. Eu tenho esse aqui, ó, dele. Esse aí, ele tenta mostrar, através de conceitos probabilísticos, a probabilidade de Deus existir, né? Cara, esse é um termo que eu acho muito legal. Esse é um resumo, na verdade, de um outro... Ele é filósofo? Isso, filósofo. Sim. E tem esse aqui, que não tem tradução em português, mas ele é bem bom também. Nossa. Esse é mais voltado para Jesus, no caso. Mas ele tem na verdade, o livro maior desse daqui eu acho que Existe um Deus, né? Esse aqui não, A Existência de Deus, né, no caso. The Existence of God. E esse aqui Is There a God? Né? Que seria um resumo The Existence of God. Cara, eu também queria fazer filosofia. Isso, minha mulher me mata. Eu já fiz 2 graduações, mestrado, doutorado. Ela falou que eu só posso fazer pós-doutorado. Mas uma coisa interessante de fazer talvez seja um mestrado, um doutorado na filosofia da religião, né? Que a URGS oferece, né? A URGS tem linha na área da filosofia da religião? Sim, tem teístas lá também. Na verdade, assim, em todos os departamentos de filosofia das universidades do mundo todo, tu vai encontrar, porque ali, depois que o Plantinga, o Swinburne e outros aí também influenciaram, eles acabaram criando campos ali, sabe,
Sim. de estudos, né? Eu conheço o professor Roberto, lá da URGS, ele é da área de filosofia da religião e filosofia da ciência. Ele é teísta. Ele orienta Roberto o quê? Roberto, peraí, deixa eu lembrar do... Acha aí o nome dele aí para mim. Quem sabe eu faço outro doutorado. Deixa eu ver. Tem que falar baixinho aqui para ela não ouvir. Mas eu acho que essa coisa do sentido faz muita falta. Eu acho que é um dos grandes dilemas humanos essa questão do sentido. E se a gente não buscar uma teleologia, realmente a vida fica sem Desculpa, significado. é Rogério Severo. O nome dele. Rogério Severo? Esse aí. Isso, eu ia comentar, é o Rogério. Ele tem umas aulas no YouTube ali também, tu já pode ir se adiantando e dando uma olhada também. Cara, ele é um cara bem legal, bem acessível. Eu gosto do Plantinga e eu gosto do Hermann Doivert. Vocês conhecem o Hermann Doivert? O Hermann David conhece, muito bom. Falar. Mas o Plantinga, cara, o que eu gosto do Plantinga é que ele é um cara que está dentro do contexto de publicação de papers, ele está muito por dentro da filosofia contemporânea, viva, né? Então, ele tá nas principais discussões atuais de filosofia da religião, metafísica. É um cara muito bom. Também dizem que ele é o né, que é o principal filósofo teísta do mundo hoje, né, em termos de relevância intelectual, de publicação. Sim, mas é porque ele foi presidente, né, da Associação Internacional de Filosofia. Sim. Mas ele aposentou agora. Mas ele tá toda hora escrevendo coisa. Eu troquei mensagem com o Roy Clauser, daquele Mito do Pensamento Teórico. Já ouviram falar do Clauser? Ele fala do mito da neutralidade religiosa do pensamento científico. Não tem nenhum pensamento científico que seja neutro em termos religiosos. E aí ele usa a filosofia da religião. Sim. Ele usa o Doivert também. Deixa eu ver se esse livro está aqui. Não. Eu acho que ele não está aqui. Foi traduzido recentemente e eu mandei um e-mail para ele. Ele falou que ele aposentou há 20 anos, mas que a tese dele permanece viva, né, junto com o Plantinga e tal, falando da sustentação religiosa da ciência, né? Nesse sentido mesmo, que tem um significado religioso na ciência. Né? Por mais que todo mundo fale que a ciência é neutra e os cientistas se dizem neutros, né? Mas eles não são neutros. Então, acho que isso que é muito interessante. A maior parte dos cientistas, eu posso dizer, principalmente no meu campo, né? O materialismo, ele é... Bom, o materialismo é uma visão de mundo filosófica, né? E ele é assumido como verdadeiro de uma maneira assim, sem críticas, não tem uma reflexão filosófica a respeito disso. É assumido quase como uma doutrina, né? Isso sempre eu me perguntava, né, na graduação, assim, por que o materialismo é assumido como uma doutrina, né? E daí sempre aquela coisa, tipo, evidências, método científico e etc. Que, bom, concordo claramente com o método científico, é a nossa base de sustentação, né? Mas eles usam o método científico por vezes e não sabem explicar o método científico nele mesmo, né? Sempre recai naquela coisa, tipo, não, mas o que importa são os sentidos, né? Aquilo que evidencia a partir dos sentidos. Mas nunca tem uma explicação por que é possível dar esse passo de fé, né? Com respeito aos sentidos, né? É esse pressuposto, né? Não, nunca tem essa reflexão. Daí eu converso, eu tenho muitos amigos ateístas e sempre a discussão recai para a gente começa a debater sobre essa questão e sempre o objetivo final é sempre ali: posso confiar nos meus sentidos?
tanto quanto posso confiar, porque eles dizem que a metafísica não existe porque a metafísica não tem uma evidência a partir dos sentidos, né? De tu materializar ela. Só que porque a metafísica ela é construída a partir do intelecto humano. Tu acessa ela através do intelecto. Então essa seria a realidade metafísica. Mas a realidade física tu acessa através dos sentidos. E tu supõe que tu pode fazer isso. E tu acredita que eles são confiáveis. Então por que eu não posso confiar no pressuposto que através do intelecto eu também posso acessar o mundo da metafísica? Não tem nenhuma justificativa. Os dois têm o mesmo peso de argumentação e sustentação. Só que só um é tomado como algo mais refinado e mais elevado intelectualmente, dentro do materialismo. Né? Você já perguntou eles por que eles creem no acesso que o sentido dá e o do intelecto não? Não, eles não conseguem. Essa pergunta não consegue responder. Ninguém consegue. Aquela famosa. Mas então é um dogma. É um dogma, com certeza. É a famosa, tipo, é a melhor coisa que temos. Aquele famoso, isso é a melhor coisa que temos, é um dogma, exatamente. Aí que eu brinco às vezes com o meu... Brinco na tranquilidade, na amizade ali. Aí que tá o fundamentalismo de vocês. Exatamente. Porque até eu que tenho uma visão... não sou um confessional, né? Eu sou um teísta, né? Eles me veem muito como religioso, basicamente. Sou religioso, porque eu acredito que existe uma mente geradora, causadora, né, imaterial, etc. É um religioso. Só que eles não conseguem argumentar o porquê o meu raciocínio ele não é... Eles argumentam que o meu raciocínio é um raciocínio religioso, não é um raciocínio lógico, elevado intelectualmente, né? Muito pela essa questão que eles negam a metafísica, eles negam que tu pode acessar outro conhecimento, né? A não ser pela questão dos sentidos, tocar, ver, sentir. Então esse que é o debate, assim. Então daí tu acaba dizendo, isso é fundamentalismo, né? A metafísica é um fundamentalismo. Só que se tu vai usar o mesmo argumento, então a física vai ser a própria física vai ser um fundamentalismo, né? O acesso ao físico, né? Ao conhecimento da realidade física. Então, na verdade, a discussão sempre recai. Aí que é o ponto de discussão e que acaba tendo esse preconceito, né? É um preconceito bobo, mas é um preconceito que é assumido e difundido. Até em canais de divulgação científica aí, pode ver que o materialismo ele é basicamente o norte, né, de toda a argumentação. Eu acho legal o canal de divulgação, mas eles têm esse problema, né? Não consegue... eles meio que propõem o materialismo quase de forma automática, né? Que isso vem da academia, né? Principalmente das ciências naturais, né? Biológicas também, biológicas e todas as naturais. Enfim. Eu vou colocar para vocês o título do livro aqui do Roy Clauser, que vai falar do mito da neutralidade religiosa. Eu colei errado aqui, peraí. Do pensamento teórico. Peraí. Tá, achei. E aí ele está falando do pensamento teórico científico, né? O que dá a base para as teorias científicas. Ele vai defender que o pensamento teórico científico ele é religioso. E aí casa bem com o que o Emmanuel falou ali. Tem um dogma ali, né, de acesso à realidade pelos sentidos, mas é só a realidade material, né? E aí ele vai dizer que isso também é um posicionamento religioso. Então, se eles acham que eu sou religioso, eles também são. Não, mas é exatamente isso que eu falo para eles. O meu orientador de doutorado, ele é ateísta, mas é um grande amigo, assim, queridão. Assim. Então, quando a gente está num jantar, assim, às vezes, trocando uma ideia sobre isso, sempre cai nessa discussão. Não, o meu passo de fé é tão válido quanto o teu. É só isso que eu estou te mostrando. E daí, alguns admitem, não, é verdade. Alguns ainda têm essa nobreza intelectual. Não, é verdade. Nesse ponto, eu acho que, na minha visão, fazendo uma crítica no meu mundo ali,
existe uma falta de formação em conhecimento de metafísica dentro dos cursos de ciências naturais. Eles não sabem nada de metafísica. Daí desprezam ela a priori, né, sem nem conhecê-la, a estruturação lógica da metafísica. Então, como as ciências naturais está abraçado na realidade física, né, que é uma realidade de fato. Mas eles não têm nenhuma disciplina de filosofia? Cara, na física tu tem... Quando eu fiz a graduação, tu tem uma disciplina eletiva que é sobre filosofia da ciência. Mas ela é bem eletiva, assim, em geral quem faz esse curso é pessoal que faz a licenciatura em física. Quem faz bacharel quase nunca tem esse interesse, né? A minha esposa, ela é amiga de um doutorando, aliás, eu acho que ele já é até doutor e agora está no pós-doutorado, que frequentava a igreja com minha esposa, e agora ele fez mestrado, doutorado em física na URGS e agora ele é ateu. Mas eu te diria que ele não virou ateu por causa disso, tá, né? Certamente por outros postulados, assim, porque a partir dos estudos da física em si não tem nenhum motivo, na verdade. Quase todo mundo que via acaba indo, tipo assim, assume o materialismo, sei lá, não sei porque eu assumi o materialismo, eu assumo o materialismo, e, bom, dado que o materialismo é verdade, o ateísmo é verdade, logo Deus não existe, logo não sou mais, entendeu? Acaba indo, tu comete erros de conclusão lógica, né? E daí tu acaba tirando conclusões precipitadas. Isso é muito comum com pessoas muito jovens, na verdade, tipo assim, com 17, 16 anos, 16 anos ali que foi o que aconteceu comigo, no caso. Mas daí tu tem 16 anos, tudo bem, tu não conhece muito algumas estruturações de pensamento. Por exemplo, quando tu tem 16 anos, tu tem um conhecimento ali e tu tira conclusões completamente precipitadas de qualquer coisa, né? Mas quando tu já tá... Tanto que a maioria dos ateístas que eu conheço se tornaram ateístas muito jovens, né? Muito novos. O caso de ficar depois são casos de exceção. Assim, acho que dentro da teologia acontece mais. O pessoal que é da teologia acontece mais ficar mais velho, porque daí tu abraça o método histórico-crítico da teologia. O caso de Rubem Alves. Rubem Alves, exatamente. Ali, sim. Ali tem muita gente que acaba... ainda o cara nem vira deísta, né? Ou um teísta, simplesmente um teísta. Ele acaba saindo de um cristão, sei lá, ortodoxo, pro ateísmo. Tipo, dá um pulo de 100 mil quilômetros. Você sabe falar por quê, Paulo? Você que está estudando teologia? Pois é, esse salto direto, assim, eu não saberia explicar. Eu sei que há um caminho bem, bem comum por essa área, assim, da crítica histórica, né? Quando eles caem nisso, geralmente eles já abominam a questão de Deus e começam a se concentrar nas manifestações ali. E aí acaba sendo isso também é coisa da filosofia continental. Pode anotar que é uma interpretação de ressignificação, sabe? E aí a teologia acaba ficando perto, talvez, né? Na verdade, eles abraçam essa questão de ressignificação. Na verdade, é que para a teologia ortodoxa é importante que a escritura seja inspirada, né? Já se ela não é inspirada, então ela tem brechas ali para ou tem elementos de inspiração, né? Não pode ser uma construção puramente humana, nesse sentido, que acaba que... Bom, eu não sou da teologia, eu nem estou no contexto de igreja, né? Mas eu converso com pessoas que eram cristãs, né, que eu conheço, e deram esse salto, tipo, esse salto de 100 mil metros, pessoas que faziam doutorado em teologia, né? Que conversava, e a partir do método histórico eles ficaram muito críticos com a fé. Não sei, tem alguns motivos ali que eu não sou um técnico da área, então não sei dizer o porquê, mas ele realmente ele salta
da ortodoxia, da visão cristã, dos postulados do cristianismo, da inspiração. E, bom, depois que eles concluem que talvez não seja isso, eles pulam para um ateísmo até militante, assim, por vezes. Mas esse salto ele se dá da inspiração total para a não inspiração, né? Porque Sim. se eles consideram que alguns pontos são inspirados e outros não seria necessariamente porque alguns pontos inspirados e outros não, ele te leva para a questão das tensões, né? Eles usam isso e aí não dá para dizer que seria um teólogo liberal necessariamente, porque ele pega aqueles trechos ali da escritura que há tensões e eles explicam de forma que não houve inspiração, né? Mas geralmente o histórico ele simplesmente tira toda a inspiração, né? E começa a tratar o significado da manifestação cristã, né? Ou da manifestação judaico-cristã, no caso. Né? E aí não tem mais volta, né? Sim, aí que eu vejo que tem também um problema com essa questão de fé e ciência, porque quando tu abraça o método histórico-crítico, o método histórico-crítico ele é influenciado também um pouco pelo materialismo. Ele tem uma influência no materialismo. Só um minuto aqui, para a Bruna e para a Ana, que talvez não sabe o que a gente está falando quando a gente fala de método histórico-crítico, né? É uma forma de interpretar a Bíblia. E aí a discussão é se a Bíblia é inspirada por Deus ou não, entendeu? Então, o pessoal que abraça isso aí, eles vão falar que é uma construção e tal, e aí as coisas vão ficando relativistas. Só para elas entenderem o que a gente está falando. Não, eu não sou da área de história, mas eu conheço pessoas que são da área, né, e que eu me lembro que eram religiosas, que acabaram se aprofundando muito nesse tópico e que se tornaram extremamente céticos. Né? Extremamente céticos com a religião. Mas existe um caminho inverso na engenharia, sabe? É bem engraçado, porque realmente, quando tu começa a estudar desse ponto de vista histórico-crítico, tu começa a repensar algumas coisas, né? Que quando tu começa a analisar ali, que não é inspirado, logo isso tinha um significado para aquela época, né? E, enfim, mas na engenharia parece que existe uma ressignificação pelo contrário, sabe? Por essa característica de ressignificação da academia, parece que os engenheiros, eles observam o comportamento das pessoas e acabam sendo um pouquinho mais tendente ao teísmo, na verdade. Até ia te perguntar, né, porque eu não sei por que acontece isso, porque o engenheiro ele é bem independente de conceitos físicos, né? E a maioria dos físicos que elaboraram pelo menos os principais conceitos que a gente estuda eram teístas, né? E até eu fiz uma cadeira com um professor de termodinâmica lá dos materiais e ele era teísta, porque assim, ele gostava muito do Gibbs, né? Que é o que criou aquela escala de Gibbs lá, né? Aquelas questões de círculo fechado e tal, enfim, e aí ele achava, sabe, o cara era muito inteligente, o cara foi o primeiro a receber um doutorado nos Estados Unidos, na América, na verdade, né? O primeiro doutorado na América, tipo, recebeu na América mesmo o doutorado. E só que o cara era super ortodoxo, assim, sabe, cristão, sabe, ele era bem, e ao mesmo tempo ele era bem na dele, assim, entre aspas, então ele questionou, na verdade, o comportamento de trás para frente da física, sabe, todas as contribuições dos físicos geralmente eram muito mais relevantes quando os teístas estavam à frente, sabe, quando tinham, ou seja, um objetivo maior de observar a natureza, né? E aí eu percebo que na engenharia tem uma tendência muito maior de ter teístas, assim, do que em cursos mais teóricos, né? Tipo, realmente, como tu falou, tem pessoas que sei lá, encontram argumentos rasos para ir para o ateísmo, né? Porque geralmente o jovem ele não tem toda a bagagem, assim, do contexto para poder tomar uma decisão mais acertada. Ele acaba indo para a física já ateu, na verdade, né? Ele não fica ateu na física em si, né?
Não, a maioria chega a ter... exatamente, isso que eu estou comentando. No primeiro semestre... Vocês estão falando uma coisa que eu falei para os meus alunos essa semana, a Bruna deve ter ouvido. Os meus alunos, o pessoal fica falando assim, você, professor de sociologia, você, como é que fala, doutrina eles no materialismo, né, esquerda. Eu falei, não, eu já chego lá, eles já são de esquerda. Entendeu? Eles já estão lá, já assim. Eu até falei com eles que eu acho que tem a ver com a idade. Não, porque o adolescente, né? O adolescente, ele quer fazer uma revolução mesmo, derrubar o poder opressor. Não, quanto mais jovem, pelo menos no meu curso, quanto mais jovem tu é no curso, mais arrogante e vaidoso tu é também. Então a arrogância e a vaidade ela vai caindo assim, ao longo da graduação, assim, porque entra muita gente naquela coisa tipo assim, eu já sei tudo, teoria do tudo, Stephen Hawking, o universo numa casca de nós, Deus não existe. A filosofia está morta, né? Não, e entra muito assim, e alguns professores da graduação, os professores, vou te falar, eles são materialistas, mas eles são tranquilos, assim, tipo, olha, conheço poucos militantes, tem, mas poucos. É muito mais tipo assim, aquele status quo, assim, tipo, materialismo, é o status quo aqui da nossa visão, né? Mas os estudantes, sim, chegam muito aflorados e com realmente uma espécie de revolta também, um pouco de revolta, assim, com os dilemas, né, da própria vida, e daí, com o surgimento dos best-sellers neo-ateístas, acabou que, de fato, muita gente muito jovem, ali com 15 anos, principalmente essa idade de 15 a 17, tu acaba abraçando sem questionar muito, assim, e analisar, de fato, o argumento, né? Pois é, mas eu acho que é depois dessa idade que vem as crises pesadas existenciais. Mas aí a exatamente. falta de sentido vai ser necessário pensar sobre ela. Com certeza. Não, a questão da falta do sentido, que é o que me fez começar a refletir, na verdade, sobre a minha visão de mundo, digamos assim. Porque eu nunca consegui justificar ela a partir da visão materialista. Então, essa questão do sentido, para mim, que é o predicamento humano, né? Que é chamado de predicamento humano. Que é a questão do que significa um mundo que não tem um sentido objetivo, né? Pascal fala disso aí, né? Pascal, exatamente. A Bruna e a Ana, vocês estão pegando aqui, nós estamos falando de sentido da vida mesmo, da existência. Hoje eu já estou escutando e depois eu vou refletir, eu anoto, né? Estou fazendo, por isso que eu sou digitando, eu vou anotando e depois que eu não entendo, eu vou pesquisar mais um pouco. Assim que eu faço nos nossos encontros, né? Então eu encontro em 2 momentos, né? Em 3, eu me preparo antes de vir para cá, durante eu escuto, depois eu estudo de novo. É assim que eu faço. É o meu método de tentar entender um pouco, né? Que é bastante profundo. Bom, pessoal, eu quero agradecer a companhia de vocês, adorei. E eu tenho que pegar, senão eu vou pegar a estrada muito tarde, né? E não tá. Não é muito aconselhável, né? Mas como eu queria muito participar, não queria perder já. Outra vez eu meio que patetei alguns dias, eu não quero mais, né? Eu quero participar. Eu gosto muito desse momento e aprendo bastante. Eu fico anotando, por isso que eu saio, eu abro um Word e fico digitando, né? Em algum momento eu vou até no Google procurar, porque não quero esperar. Tá, obrigada pela companhia, Manuel. Tá certo. Cláudio. Boa viagem, Ana. Cláudio, muito obrigada por aceitar ser a presença de uma pedagoga, né? Prazer conhecê-la. Espírita sumida. Não, aqui todos são bem-vindos. Eu tenho fé, né? Acredito. Eu sou um teísta assumido. Então tá ótimo, Não tenho doutorado, tenho só mestrado, mas estou aqui, né? Estou ouvindo, tentando entender. Tá, pessoal? Não, pois a gente chegou aqui no ponto ápice, né? E é bom ter o gostinho do próximo, né? Então, assim, a gente fica querendo continuar, né? Mas gente, muito obrigado pela participação. Espero vê-los no próximo encontro, né? E a gente vai mandar o material antes para trazer a discussão.
Eu gostei muito, né, da participação de vocês. Eu também tenho várias coisas aqui para me pesquisar. Vou pesquisar os teístas que o Paulo falou que tem ali na filosofia da URGS. Vou ler o Delírio de Deus, um Delírio, o Delírio de Dawkins. Mas foi ótimo. É esse o objetivo do grupo. Eu acho que hoje teve menos pessoas por causa do feriadão, mas já aguardemos mais gente no próximo. Não vou abrir o grupo de WhatsApp? Não, né? Não lembro mais do que foi decidido. Não. Tá certo. Então tá. Tomara que eu não esqueça, então. Então tá, um abração. Se alguém quiser falar mais alguma coisa... Por mim, tá tudo tranquilo. Eu adorei estar aqui com vocês. Uma oportunidade de discutir um pouco, né? Essa questão, esses dilemas modernos, né? Bem legal. Então, só tô pelo próximo agora. Eu também. Beleza. Um abração. Feliz Páscoa. Esperança a todos. Vamos esperançar, como o Freire fala, né? É isso aí. Bom feriado a todos. Obrigada. Bom feriado para vocês. Bom feriado, hein? Obrigado. Até mais.